Vamos seguir nos vídeos aí que a gente está fazendo do laboratório de estudos com o Hyper-V e o Windows Server. Agora vamos fazer o vídeo 3. Melhor mostrar no slide. Seguindo na sequência, nosso laboratório de estudos com Hyper-V e Windows Server, criando um domain controller. Uma observação que eu me esqueci de falar nos vídeos anteriores e fui lembrado aí por pessoal que já viu. Hyper-V no Windows nativo somente na versão Professional. Então nos Windows que você compra para os seus notebooks, você vem com Home Edition, Starter Edition, não tem. Infelizmente não é uma solução aí que pode se aplicar para os vídeos que a gente está fazendo aqui, beleza? Vamos dar sequência nesse vídeo. Ideia é vídeos curtos, objetivos, então eu vou falar um pouquinho só da criação das interfaces de rede. A gente já criou lá no Hyper-V as VLANs e agora a gente vai configurar essas VLANs, configurar os IPs da rede iSCSI e Heartbeat. Tem uma particularidade aí para cluster Windows que a gente vai falar lá quando estiver criando. E nos próximos vídeos a ideia é, de acordo com o meu papelzinho aqui rascunho, é falar já do iSCSI Initiator e do Storage Space, onde a gente vai simular o storage, criar volumes e etc. Para já começar a ficar próximo aí da gente conseguir simular um ambiente real para a gente fazer o nosso estudo de cluster e SQL, etc, etc. Lembrando que o objetivo desse playlist de vídeos que eu estou criando são 5 vídeos e no final a ideia é ter um laboratório pronto onde você vai poder criar o seu cluster, seu SQL e aquilo que você quiser. Seu cluster Hyper-V, cluster SQL e assim sucessivamente. Então vamos para a parte prática. Então iniciando aqui, a gente já fez a criação de alguns virtual switches. Eu tenho aqui um virtual switch iSCSI, que eu vou talvez nem use nesse laboratório, mas eu quero criar uma rede específica que eu possa conectar na minha rede residencial aqui para conectar na internet, fazer update, etc, etc. O meu virtual switch public. E agora eu vou criar mais um virtual switch. Esse da internet eu não vou usar por enquanto, talvez não use no laboratório. Mas a ideia dele é, como eu disse, que as minhas máquinas virtuais possam ter conectividade com a minha rede aqui residencial da minha casa. Então eu vou atrelar esse cara, esse virtual switch, essa rede, essa VLAN. Eu vou ligá-la à minha placa de rede aqui, algumas das minhas interfaces de rede físicas. Não é o caso aqui agora. Eu vou criar uma segunda virtual switch para a rede Heartbeat. E aí quando a gente estiver criando e configurando, eu vou falar um pouquinho, porque para o cluster Windows, a partir da versão 2012, a Microsoft fez uma mudança nessas recomendações com a chegada do novo driver de rede. Você não necessariamente, a sua rede Heartbeat tem que ser uma rede interna, isolada. A recomendação é que você tenha uma redundância de redes, de VLANs, por onde seu tráfego pode passar. Então, por esse motivo, nós vamos criar mais um virtual switch aqui, do mesmo tipo da public, que vai ser internal. Ok? Então, vou criar aqui, esse cara vai se chamar VVSHB, que é de Heartbeat. Vou deixar como interno mesmo, vou dar um ok. Criando, perfeito. Primeira coisa, vamos configurar o domain controller. Quais as redes que esse domain controller vai precisar acessar para fornecer o que eu preciso aqui no nosso lab? 2 pontos. Como que é o ambiente de laboratório, o meu domain controller, o meu AD, o meu servidor que está servindo como AD também vai ser o servidor de storage. No futuro, aí no próximo vídeo, a gente deve configurar isso. E eu vou simular esse cara, o domain controller, como sendo o nosso servidor que vai fornecer os discos para os demais. Eu vou criar um novo disco aqui, um disco adicional, e a partir desse disco eu vou criar volumes e entregar para as máquinas virtuais, para a gente criar o cluster em seguida.
Então vou olhar aqui quais redes que eu tenho. Então eu venho aqui, né, com o botão direito na placa de rede, Open Network and Sharing Center, Change Adapter Settings. E atualmente eu tenho só uma rede pública que eu já configurei, mostrei no vídeo anterior, os IPs dela. Então 10.10.0.100, ela é o próximo para o servidor DNS. Um ponto importantíssimo para quando estiver montando um cluster Windows, principalmente nas últimas versões, é que File and Printer Sharing from Microsoft Networks. Esse protocolo tem que estar habilitado, assim como o IPv6, eu já falei no vídeo anterior, porque o cluster Windows faz comunicação utilizando esses protocolos de rede. Beleza? Então deixe esses caras habilitados. O que eu vou fazer é, eu tenho aqui uma rede pública e quais as redes que eu vou precisar aqui no meu Domain Controller? A pública, que vai ser a minha rede corporativa, de onde estão a rede principal da empresa, vamos assim dizer. Eu vou precisar também que a minha rede iSCSI esteja comunicando aqui. Por que isso? Porque o meu servidor WS16AD01, que é o meu Active Directory, o meu Domain Controller, o meu DNS Server, ele também vai servir como um servidor de storage. Eu vou simular uma storage aqui, eu vou entregar os meus discos, as minhas LUNs para os demais servidores a partir desse servidor aqui. Então ele vai ser basicamente aqui a SCSI Target. E eu vou ter os initiators em todos os demais servidores. Beleza? Então vou vir aqui na própria máquina, adicionar uma placa de rede. Eu consigo fazer isso sem desligar o computador. Então vou dar um Add Hardware, Network Adapter, vou dar um Add. A rede não está conectada, então eu venho aqui e vou ligá-la ao meu iSCSI. Vou ver qual é o IP desse cara, vai ser ótimo. Assim que eu der um OK aqui, ele está criando. Pronto, já deve ter criado, vamos aqui ver. Aqui não, esse aqui já acessei. Bom, voltando aqui, apareceu mais uma placa de rede aqui para mim. Eu vou dar um botão direito, propriedades, e vou setar um IP fixo para essa placa. Eu vou setar aqui que para minha rede iSCSI, ela vai ser 10.1.0 e o mesmo final que está os demais. Porque eu não preciso de gateway, não preciso de nada, porque é só uma comunicação interna entre as máquinas que vai fazer referência, que vão se comunicar entre si para passar todo o tráfego de I/O. E também, se a gente for configurar alguns discos CSV, Cluster Shared Volume, ele vai passar por essa rede também. Aqui eu vou dar um OK. Ele está falando que o DNS está vazio e ele vai configurar o servidor primário com essa máquina local. Beleza? OK, close. Para fazer aqui ficar algo mais organizado, eu vou renomear essa rede, eu vou chamá-la de iSCSI. Bom, feito isso, as minhas redes aqui estão configuradas para o meu Domain Controller. Eu venho aqui na minha outra máquina, que vai ser o meu SQL01. Essa primeira parte vai ser bem rápida, porque esse vídeo, na verdade, vai ser bem rápido, porque a tarefa dele é simples. A gente se propôs aqui apenas a configurar nossas VLANs. Essas outras máquinas provavelmente vão ter 3 placas, né, que vai ser a pública, a SCSI e a Heartbeat. Lembrando que o nosso Heartbeat vai ter comunicação normal com uma interface pública, servindo aí somente para uma redundância dessa rede. Eu vou vir aqui conectar nessa máquina, ligá-la principalmente, obviamente. Geralmente é rápido. Conectar. Beleza. Um detalhe que faltou, e a gente já vai fazer aqui, é essa máquina não está no domínio. Então já vamos aproveitar que durante o vídeo mesmo e adicionar essa máquina no domínio. Primeiro ponto, eu vou ter que logar como administrador mesmo. Eu vou abrir aqui o meu File Explorer, o caminho mais rápido, mas com certeza tem outros. Eu vou vir aqui em gerenciar. Botão direito, Manage.
quero isso. Fecha. Botão direito no meu computador. Advanced Settings. Computer Name. O nome já está certo, então eu vou vir em Change. E vou adicionar esse computador no domínio. pts.com.br. Antes disso, um detalhe que eu esqueci, não deveria, mas acontece. Eu vou precisar colocar esse computador na rede, na mesma rede que está o meu AD, senão eles não vão se enxergar naturalmente. Então venho aqui na minha conexão de rede, botão direito, Open Network in Sharing Center, Change Adapter Settings. Primeira coisa que eu quero fazer é renomear e essa vai ser minha rede pública, ok? Botão direito, propriedades, TCP/IP, propriedades, e essa rede vai ter um IP com o número 10, 0, 0, 10, 0, 0, 01. Beleza? Sem default gateway, DNS 10, 0, 0, 100. Ótimo. E aí, onde é que está a minha outra placa de rede? Minhas outras interfaces de redes que eu vou precisar aqui. Tudo bem? A gente vai ter que voltar lá no nosso Hyper-V. Virtual Switch Manager. Desculpa, não. Vou vir aqui nas minhas configurações da minha máquina. Do SQL01. E vou criar duas novas interfaces de rede. Eu venho aqui em Adicionar Hardware. Network Adapter. E vou conectar esse cara no iSCSI. Apply. Ok. Eram duas. Então venho novamente. Network Adapter. Essa nova rede vai ficar conectada na minha rede Heartbeat. Beleza? Um ponto importante. Eu criei um Domain Controller e eu vou criar uma máquina que vai ser um membro desse domínio. O cluster do SQL Server do Windows Server 2012, ele aceita até 64 nós, ou seja, até 64 servidores em cluster. Da mesma forma, para o laboratório, eu vou configurar uma máquina mais uma. A gente não vai chegar a criar o cluster efetivamente, mas deixar tudo pronto para que se possa ser criado. Então, se aí no seu laboratório você precisar de 2, 3, 4 máquinas, que você vai fazer exatamente o que a gente fez aqui, para esse servidor replicar e fazer mais vezes. Para o segundo, para um terceiro, etc. No nosso caso aqui nós vamos fazer só para um, para os vídeos não ficarem muito extensos. Aí me aparece um pequeno problema. Eu tenho duas placas novas que eu conectei em VLANs diferentes e eu não sei qual é qual. Como é que eu vou corrigir isso? Eu vou voltar lá no Hyper-V, eu vou lá no meu Virtual Switch Manager. Na verdade, eu vou nas configurações do computador, do servidor, eu vou selecionar o iSCSI, por exemplo. Eu tenho a minha rede iSCSI e vou desconectá-la. Então, a única que vai estar conectada lá agora vai ser a minha rede Heartbeat. E voltando na máquina, Windows Server 01, aqui a máquina que eu desconectei. Então, obviamente, essa Ethernet 2 é a minha rede Heartbeat. Eu posso vir então e renomear essa rede para chamá-la de Heartbeat. Beleza? Um outro ponto, a mesma coisa, eu já sei que essa aqui é a rede iSCSI, então eu vou já renomeá-la. Propriedades, rename. Eu vou chamá-lo de iSCSI. Ok, conectar essa rede novamente. Esse é um jeito fácil e rápido de você identificar suas redes. Agora eu vou voltar nas configurações da placa, Settings, e eu vou conectar aqui minha rede iSCSI que eu havia desconectado. Voltando lá na máquina, eu tenho aqui todas as redes conectadas. Agora eu preciso adicionar um IP, um endereço de IP para cada uma delas. O iSCSI
Tem que ficar obviamente na mesma rede que eu coloquei para todas as placas. Então venho aqui para todos os servidores, propriedades, Internet Protocol version 4 e vou colocar o IP 10.1.0. Esse é o SQL01, então vai ser 10.1.0.1. Como eu disse, não preciso de nenhum gateway, DNS ou algo do tipo para ela. Vou dar só um OK. E agora eu vou configurar a minha Heartbeat. A Heartbeat, na versão 2012 para frente do SQL Server, do Windows Server, perdão, ela não precisa, como eu já disse, não precisa existir uma rede separada de comunicação interna entre os clusters, entre os nós do cluster, como se fosse um cabo ponto a ponto ligado entre um ou outro ali. Isso era uma recomendação e um requisito, se não me engano, até o 2003. Nas versões mais novas do Windows, a recomendação da Microsoft é que você tenha redundância das suas interfaces, das suas redes. Então o que a gente vai fazer aqui é criar uma rede separada que também vai ter comunicação entre todos os nós. E para isso eu vou aqui no Heartbeat e vou configurar um IP dele na mesma faixa que eu configurei o outro IP. Então esse cara vai ser uma extensão da rede pública, ou podemos também criar vou fazer dessa forma, eu posso criar o meu Heartbeat numa faixa de IP separada que tenha conectividade. No caso da minha rede pública cair, por exemplo, o Heartbeat ele tem que ter um caminho para passar, tá? E não necessariamente vai ser um caminho dedicado para ele, uma interface ali, uma rede, uma VLAN somente para o Heartbeat. Eu vou colocar esse cara aqui na rede 172.168.0.0.1. O DNS dele 10.0.0.1. Não precisaria, se fosse o caso da rede da minha rede solitária, isolada, que eu teria nas versões anteriores do Windows, mas como eu quero fazer redundância das redes, eu vou fazer com que essa rede também ela possa responder por nome e tudo mais. Ok? Só dá um OK aqui. Pronto. Tudo configurado. 3 interfaces de rede pública, SCSI e Heartbeat, configurado no meu servidor que é membro do meu domínio. E no meu domínio, no meu servidor de domínio, eu tenho que a rede pública e a rede SCSI, que vão servir como sendo minha rede corporativa, e esse cara aqui do iSCSI, a minha rede que vai responder, vai entregar aí os protocolos iSCSI e as comunicações entre o storage. O importante é ter redundância entre as interfaces, que a sua rede pública tenha redundância e a sua Heartbeat uma seja redundância da outra. Beleza? Deixa eu fechar aqui. Então eu tenho, deixa eu voltar aqui no meu Hyper-V. Então eu tenho um Active Directory configurado, um DNS na mesma máquina. Posteriormente, essa mesma máquina vai ser o nosso servidor de storage, onde nós vamos configurar o nosso storage, simular um storage. Não é nem simular, que para pequenas e médias empresas há inclusive que a possibilidade de essa ser a sua solução de storage, tá? Com baixo throughput, baixo I/O, ela te atende tranquilamente. E eu tenho aqui a minha máquina, um membro, que é o SQL01. Como eu disse, se você quer depois criar 2, 3, 4 nós no cluster, você pode simplesmente repetir os passos que a gente fez até aqui para o Windows Server SQL01, fazendo 02, 03 e assim sucessivamente. Bom, é isso, espero que tenham gostado, e no próximo vídeo, como eu disse, nós vamos falar um pouquinho do iSCSI Initiator e configurar a parte do storage, já entregar uma LUN aí para o Windows WS SQL01, e a partir daí o nosso laboratório vai estar pronto para ser utilizado. Beleza? Valeu, obrigado, até o próximo.